10 já é uma questão de gráfico, né? Agora a gente vai começar a solução dessa questão e você já nota aí pela primeira vez nessa lista um gráfico representando o movimento, né? Então, primeira atenção que eu quero chamar. Qual é a primeira coisa que a gente vê no gráfico? Não é a cara do gráfico, são os eixos que eu estou relacionando, né? Então esse gráfico mostra o que por o que? Velocidade por tempo, sei lá, beleza por tempo, quantidade de cabelo por segundo. Então você tem que ver, né, o que você está relacionando para entender o que esse cara representa. Então esse gráfico ele me mostra a posição S em função do tempo T. Tudo bem? Então, aonde eu estou, conforme o tempo vai passando. Então, você pode falar, ó, no início do movimento ele estava no 2, depois de 1 segundo eu estava na posição 5 metros, depois de 2 segundos eu estava na posição 8 metros. Você vai demonstrando a posição que você está ocupando conforme o tempo vai passando. Legal, você já entendeu isso daí. A pergunta dele é o seguinte, ele até fala, né? O gráfico relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Assinale a alternativa que indica a equação horária dos espaços, né? Então, eu acho que você conseguiu aí acompanhar as videoaulas anteriores, né? A equação horária dos espaços é o famoso sorvete. Então, ele quer que você monte a equação do sorvete. Aqui surge muita dúvida. Esta não é uma questão que você vai resolver a equação. Você vai montar a equação. Dá uma olhada para as alternativas, tá bom? Você não vai chegar numa resposta S é igual a 90, S é igual a 16, não. Você vai montar a fórmula. E montar a fórmula tem tudo a ver com o nome dela. É uma fórmula que se chama equação horária. Horária tem a ver com tempo do espaço, que tem a ver com a posição. Então é uma fórmula que ele está no próprio nome dela, ele está te pedindo: monte a fórmula de tal forma que o tempo e o espaço continuem como letras. Isso mesmo, você não vai substituí-los. Porque aí você vai montar a função, acompanha com cuidado, a função horária dos espaços. Isso mesmo. Aí depois que você montar, você pode usar. Ah, então quando for 10 segundos, aonde ele estará? Quando for 5 segundos, aonde ele estará? Quando ele chegar no 90 metros, quanto tempo ele gastou para atingir aquela posição? Aí você resolve. Você pode perguntar alguma coisa sobre isso, mas montar uma fórmula não é resolver. É como se você deixasse numa mesma fórmula y e x. Não dá para resolver uma equação que tem y e x, você já sabe disso. Só dá para resolver uma equação que tem ou só y ou só x. Por isso que essa fórmula aqui fica desse jeito. E a gente na matemática chama de função, tá bom? Função de y em função de x. Tá bom? Então aqui S em função do T. Ou se você quiser, espaço em função do tempo. Ou função horária dos espaços, tá? Que a gente descreveu. Então agora acho que você soube entender muito bem aí o que eu estou pedindo. Agora então acho que ficou bem claro que para você montar a fórmula, você tem que achar duas coisas. Primeiro, qual é a posição inicial do cara? E segundo, qual é a velocidade que ele está andando. Por isso que você vai precisar do gráfico, né? Então o gráfico ele tem esse comportamento aqui. Você consegue ver facilmente que ele começa dos 2 metros. Aí tem dois pontos muito importantes que ele passou. O 1 segundo e o 2 segundos, tá? No 1 segundo ele está na posição 5 metros. Vamos anotar. Enquanto no 2 segundos ele está na posição 8 metros. Então, tá lá todas as indicações que você precisa. O S0, gente, é o mais fácil de todos, tá? Não existe conta para você descobrir o S0. É só você entender o que ele significa. S0 é posição inicial do movimento.
Então basta você olhar para o gráfico, né? Fica bem fácil de ver, porque ao olhar para o gráfico, aonde que ele inicia o movimento, qual é o ponto inicial dele, ou seja, aonde ele está nos 0 segundos, por isso que a gente chama de S0. Então basta consultar aqui, ó, nos 0 segundos ele está no 2 metros, por isso que eu falo que nem tem conta. É muito tranquilo ver isso daí, porque o S0 sempre é da onde o gráfico começa. Se ele começasse do 90, S0 seria 90. Se esse momento aqui que o gráfico está cruzando o eixo aqui, né, o primeiro pontinho, for menos 9, por exemplo, menos 9 que você copia aqui. Então, diferentemente aonde esteja esse ponto, basta copiar o valor desse K. Já a velocidade, ela vai te dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, eu quero fazer um asterisco aqui embaixo para você não se confundir. Por que que vai te dar trabalho? Porque aqui tem muito aluno que erra. Porque tem aluno que acha que velocidade é espaço por tempo. E se você escreve isso, você está errando. Parece que o erro é bobo, mas ele não é. O erro é muito sério, tá bom? Não é espaço por tempo, é variação de espaço por variação de tempo. Então nós vamos chamar a sua atenção. A partir do momento em que aparece esse delta aqui, quer dizer que você não pode dividir um espaço por um tempo. Você tem que dividir pelo menos 2 pontos. Você precisa de 2 pontos para fazer uma variação de espaço por uma variação de tempo. Eu vou te exemplificar para ver se você entende o que eu estou querendo te dizer. Se você fizer espaço por tempo, você vai lá no gráfico, facilmente fala: ah, professor, ele está nos 5 metros no tempo 1. Então eu vou dividir 5 por 1, a velocidade é 5, aí você toma na tarraqueta, aí você erra feio, tá bom? Porque a fórmula não é a posição pelo tempo, é uma variação da posição por uma variação de tempo. Então por isso que eu falo, não se divide ponto, se divide pontos. Por isso que você precisa de pelo menos 2, tá bom? Para fazer isso. Quem você vai pegar é uma escolha sua, mas pelo menos 2. Para você conseguir, deixa eu abrir aqui na linha de baixo, que vai até melhorar a sua compreensão, para você conseguir um final menos um inicial, dividido por um final menos um inicial, tá? Isso aqui é importante. Então, olhe lá, por isso que eu preciso de 2, ó. Eu preciso de um S0 e de um SF. E aqui também, de um T0 e de um TF. Você não é obrigado a escolher o mesmo S0 da fórmula, tá bom? Aquilo ali é o S0 que começa o gráfico. Você pode escolher 2 pontos quaisquer aqui, né? Você pode escolher um que você nem saiba. Por exemplo, pode ser aqui e aqui, professor. Pode ser aqui e aqui, professor. Só que é claro, a gente não vai ser tonto, né? A gente vai escolher 2 pontos de leituras bem fáceis, que eu acho que esse daqui tá bem visível para vocês. Então olha que bacana, esse daqui vai ser o meu ponto 1, esse aqui vai ser o meu ponto 2, ou seja, inicial e final. Agora eu consigo fazer a conta, tá? Por isso que eu tô falando, porque aqui ele está no 8 e aqui ele estava no 5, ó. Então SF menos S0, 8 menos 5. Professor, eu poderia ter escolhido 2? Poderia, não tem problema nenhum. Poderia ter ficado 8 menos 2, poderia ter ficado 5 menos 2, desde que depois você faça o tempo certinho, tá? Porque como eu escolhi esse e esse, vai ser 8 e 5, e os tempos serão 2 e 1, né? Então olha que bacana, aqui vai ficar 3 dividido por 1, 3 metros por segundo. Mas olha a prova. Se eu tivesse escolhido o 8 e o 2, eu ficaria com espaço final 8, espaço inicial 2, aqui tempo final 2 e tempo inicial 0. Isso ficaria 6 dividido por 2, que... Nossa, professor, dá o mesmo? Claro que dá o mesmo, né? Porque ele está andando sempre a mesma velocidade. Então isso daqui não precisa fazer numa solução de prova, tá? É só a demonstração que, indiferentemente do ponto que você escolher, você consegue achar a velocidade, desde que você escolha 2. Tá bom? E agora eu quero trabalhar um pouquinho em cima dessa forma. Porque se você for mocorongo e quiser fazer o ponto dividido pelo tempo, vai dar erro. Quer ver? A gente acabou de mostrar que a velocidade é 3. Só que se você escolhesse só o ponto de cima, você ia fazer 8 dividido por 2, que dá 4. É errado, não tem nada a ver com a sua resposta, tá fazendo merda. Se você escolhesse o ponto do meio, ia ficar 5 dividido por 1,
que dá 5, tá errado, tá fazendo merda de novo, tá? Então, por favor, isso é um passo bem importante quando a gente trabalha com gráfico, né? Não se esqueça, a velocidade é um delta. Todo delta precisa de uma variação. Voltando no gráfico, te enchendo mais um pouquinho o saco nessa questão, na verdade você está vendo isso daqui, ó. É isso daqui que você está vendo, a variação, ó. Então, do 5 ao 8, ele avançou 3 metros. Do 1 ao 2, ele gastou 1 segundo. E aí você facilmente chega nesse número. Então ele avançou 3 metros em 1 segundo, ele está andando a 3 metros por segundo. Pronto, acabou a questão. Tá? E eu sei que é estranha essa resposta, mas é assim mesmo. É por isso que a gente fala. É igual você cair isso numa fórmula, y é igual a 2 mais 3x. Né? Resolve isso daqui. Se você resolver isso aqui, eu te dou 10 na prova. Não se resolve isso daqui, meu filho. Como é que eu vou resolver isso aqui? Né? As letras são diferentes, você não consegue achar uma solução. Primeiro você vai calcular o que aí? O y ou o x? Não dá, tá? Porque você fica com uma letra em função da outra. Então, por isso que isso daqui mesmo é a resposta final. Você monta uma fórmula. Porque se um dia você quiser usar, você usa. Por exemplo, professor, quando o tempo for 1 segundo, aonde ele estará? Ah, olha que legal, dá para usar. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Olha lá, então quando o tempo for 1 segundo, ele estará no 5. Perfeito, você consegue utilizá-lo. Sei lá, quanto tempo ele gastou para chegar no 8 metros? Você coloca o 8 aqui e aí você consegue achar o tempo. Aí vai ficar 8 menos 2, 6. 6 dividido por 3, 2 segundos. Então tá lá. Então no 8 metros ele chega no 2 segundos. Tá vendo? Você usa conforme você sente a necessidade. Então como ele quer só a fórmula, aí fica fácil de entender que a alternativa E, que é a fórmula que diz a posição dele em função do tempo, é 2 mais 3t. Tudo bem? Ainda nessa pegada de utilizar a equação, entender como ela funciona, nós vamos para o exercício 11 agora. Acompanha aí.